ter a apresentação dos nossos companheiros da Federação Espírita do Estado de Goiás, que tem um projeto belíssimo de memória, recuperação de memória do Espiritismo no Estado de Goiás. Em virtude do nosso horário, ele não vai poder apresentar o projeto inteiro, né, Eurípides? Não é verdade? Mas nós vamos disponibilizar isso no site para que todos possam conhecer, inclusive com o endereço deles, para que possam interagir com ele. Pode ser assim, Eurípides? Né? Então, nós temos aqui o autor do livro, do projeto da Federação Espírita do Estado de Goiás, o Ayrton Veloso e o Eurípides Veloso. Né? Então, eles são os representantes da Federação Espírita do Estado de Goiás. Bom, eu cumprimento a todos vocês, mas não poderia deixar de agradecer a forma atenciosa, o carinho com que fomos recebidos, né, aqui neste encontro. Agradecer por tudo que estamos aprendendo, por essa oportunidade. Como já foi dito, nós precisamos ser bem objetivos e quero, então, nesse final, pedir a gentileza da atenção. Tá? Nós vamos primeiro, quero apresentar também o irmão, que é um dos autores e faz parte do projeto também. E temos aqui o papel de falar sobre a obra, mas também falar algumas coisas sobre o projeto. Como ele iniciou. Esse projeto inicia com a presença do Chico Xavier na cidade de Monte Carmelo. Vamos explicar. O Chico Xavier, nos natais de 56, 57 e 58, os passou na nossa cidadezinha, cidade pacata do interiorão mineiro. 50 mil habitantes, 10 centros espíritas. Por estatísticas que já levantamos, proporcionalmente é uma grande realidade. E o Chico, estando lá, ele acabou sendo o grande propulsor de uma nova fase do trabalho. E as mensagens que ele deixava, ele fez algumas menções sobre essas mensagens, explicando que aquela mensagem significava, para o movimento espírita, de um modo geral, uma nova fase, principalmente nos aspectos da assistência e promoção social. Num outro momento, ele diria, nos incentivando para que, de alguma forma, divulgássemos as mensagens, explicando que cada centro espírita tem uma responsabilidade maior do que aquela que pensa normalmente com relação à divulgação das mensagens recebidas. Daí nasceu este livro, A História do Espiritismo em Monte Carmelo, de autoria do historiador Ayrton Veloso, o nosso irmão consanguíneo. Dá para notar, né? Então, esse livro, o que aconteceu com esse livro? Ele gerou tudo isso, não é, que está sendo feito agora. Ou seja, a partir da execução desse livro, nós fomos envolvidos num estado até emocional em função da participação da espiritualidade e das reações da comunidade espírita carmelitana. Por que isso foi possível? No nosso entendimento é que, quando a gente pega um laboratório como esse, é muito mais fácil a gente viver as emoções, conhecer as pessoas, fazer entrevistas trazendo para nós um mundo diferente. Vocês nem imaginam o que significou para nós quando deparamos que estávamos diante de um tesouro, que era nada mais, nada menos do que vir e expor a história do Espiritismo na cidade. Residimos em Goiânia desde 1967, então já somos goianos. E o presidente da federação à época, o Aston, ele fez uma chantagem brava com a gente. A gente estava
entusiasmado com esse livro e pensando em, de alguma forma, fazer um trabalho em Minas, que o Marival já tinha subido, né, o movimento espírita mineiro, e a gente pensou, de repente a gente pode fazer alguma coisa, mas o fato de estarmos residindo em Goiânia, em Goiás, dificultou. Então a chantagem que o então presidente fez foi a seguinte: no Congresso, ao tomar conhecimento que nós estávamos com um projeto dessa natureza, ele já tinha algumas coisas na cabeça a respeito, ele pegou e simplesmente foi lá em pleno Congresso e anunciou que no ano seguinte o projeto no memória traria alguma coisa. Sem metodologia, não é? Assim, específica sobre o projeto, sem termos conhecimento de trabalho no nível que queríamos fazer dentro do movimento espírita, nós então enrolamos um bocadinho, mas foi bom porque soltamos essa agenda, que é toda ela formatada com a história do espiritismo em Goiás. Aquele sistema, né? Cada página, cada dia, a gente anuncia uma série de eventos compatíveis com aquela data. Depois disso, então, nós começamos a elaborar o projeto em si. Nós somos 3 pessoas responsáveis pelo projeto. Para dar mais ênfase, nós criamos 3 coordenações, mas não temos coordenados. Então nós assumimos a coordenação, né, de redação e produção editorial. Ele é o coordenador de pesquisas históricas e a nossa companheira Fátima Salvo é a coordenadora de acervo e documentação. Mas, mesmo assim, o trabalho foi à frente. Eu costumo brincar e dizer que, como nada é perfeito, né? O Livro dos Espíritos tem uma grande falha. O Livro dos Médiuns, melhor dizendo. Porque lá não fala no médium de pesquisa. Porque esse cara, ele é um médium de pesquisa. As coisas chegam na mão dele. É impressionante. A espiritualidade mostrando para nós a importância disso. Depois ficamos mais incentivados quando a Isabel Vitusso nos manda, ela também é muito voltada para isso, nos manda uma mensagem da Igorina Novelino, figura conhecidíssima, né, no histórico do movimento espírita brasileiro, incentivando o trabalho desse nível. E os fatos aconteceram de tal forma que, inclusive, neste segundo volume que já está sendo preparado, né, quase terminado para a sua edição, nós deveremos trazer um fato muito chamativo para o movimento espírita, não é, em função da natureza do fato que nós vamos trazer. Não sei se seria interessante falar como é que nós fizemos essa pesquisa, né? Por que eu falo isso? Eu estou lidando com pessoas que têm um nível de excelência, um povo acadêmico, não é? Com relação à pesquisa. Mas eu volto a dizer, penso que para um trabalho como esse, a nossa contribuição é interessante quando nós imaginarmos a importância dos centros espíritas em toda a história do movimento. Ou seja, eu não estou falando nada demais, estou repetindo aquilo que era uma preocupação já do Kardec. Jamais esquecermos que o centro espírita será a célula principal diante de qualquer cátedra, diante de qualquer cúpula científica. E eu vou confessar para todos vocês, quando eu vim a primeira vez, eu simbolizo assim, eu me vi como aquele menininho que chegou, né, procurando observar,
imaginando, mas que grau de espiritismo esse povo deve ter em seu coração? Num determinado momento, a senhora Ingrid Bergman falou com tanta propriedade, para mim que sou um estudioso da filosofia, embora pequenininho, mas eu fiquei muito feliz quando ela falou, porque não sei o que, no nosso centro. Ah, que beleza! Então nós temos o papel de fazer essa coisa simples. Não imaginávamos que fosse crescer como tem crescido, que fosse envolver emoções como tem envolvido, que fosse provocar manifestação do plano espiritual. Não sou desse que gosta de apelar para ficar buscando fenômenos espirituais, como muita gente até chantageia dentro de casa espírita para falar, os espíritos que estavam falando, hein? Não é bem isso. Mas nós tivemos essa manifestação muito espontânea daqueles que em alguns momentos, vendo-nos assim um pouco céticos com aquilo que nos competia, simplesmente nos incentivavam para esse trabalho. Então, em função disso, nós trouxemos esta obra, que é uma obra simples, mas ela tem um caráter que eu queria passar a vocês. E aí já estou fazendo marketing mesmo. Porque quando é um trabalho regional, a gente nem sempre desperta nem interesse. No máximo, a gente pode pensar assim, tem alguma coisa sobre o meu centro? Eu vou ver como é que ficou, como é que está contada essa história. Mas, na verdade, esse livro nos levou a meditações interessantíssimas para nós. Nos fez voltar no tempo. Embora seja revestido de toda simplicidade, mas é um livro que conta alguma coisa que não tinha sido, talvez, por falta de conhecimento, eu possa, eu esteja dizendo alguma coisa que não seja tão verdadeira. Mas, na sequência lógica que quisemos fazer, o livro mostra como é que se atende àquela profecia de Jesus, junto a Eliú, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando ele fala, quando ele delega a Eliú, que seria o Henrique, o Dom Infante de Sagres, e expressa que ele vazaria os oceanos, que ele encontraria no subplanetário almas diferenciadas, traça mais ou menos um perfil da simplicidade, mas do coração, com que esse povo aqui do sul, da América, teria para receber este livro. Nós, neste livro, tentamos explicar como isso acontece, além de estabelecermos de traçarmos um esboço de como ocorre a efervescência social em torno de Allan Kardec, em torno do espiritismo à época do codificador na França. Então é muito interessante, por exemplo, não vou falar muito, senão vocês não compram o livro, está todo mundo doido para comprar. Mas veja bem o que acontece. Ele faz a explicação sobre como o pessoal aqui receberia o livro, e um explorador, naquela época era muito comum, principalmente da Inglaterra, né? Exploradores vinham para cá, aqueles expedicionários. E ele relata para Kardec, pouco depois que o livro dos Espíritos saiu, que ele encontrou selvagens aqui, dos Andes do Peru, ali, encontrou selvagens que, quando ele foi mostrar o livro dos Espíritos para eles já conheciam toda aquela verdade. Isso é um fato inédito. Então é dentro dessa linha que nós fizemos a apresentação desse livro para iniciarmos a história de Goiás. Então tem uma sequência lógica e estamos muito satisfeitos porque o segundo volume também tem. É como se nos fosse possível pegar, então, numa sequência lógica, numa linha de tempo,
contar uma história sem hiatos, para que no nosso imaginário, no nosso sentimento de espíritas, nós possamos poder contar essa história, como se conta história quando a gente quer ouvir. Eu esqueci de falar que o Ayrton está aqui para nos ilustrar ou nos corrigir em alguma coisa. Eu encerro agradecendo e passo a ele. Eu só quero dar sequência ao que ele disse, mostrando a forma como o Espiritismo chegou no estado de Goiás. No começo do século XX, o século passado, as coisas, de uma maneira geral, eram muito difíceis no estado de Goiás. Sertão imenso, um estado isolado, sem nenhuma condição. As doenças eram constantes, recursos espirituais não existiam. Então as pessoas tinham como único recurso a cidade de Sacramento com Eurípides Barçanufo. Em 1896 chega a estrada lugiana. Essa estrada lugiana demanda de Campinas até a cidade de Araguari, já na divisa de Minas com Goiás. Casos de obsessão eram inúmeros. Era uma fase que nós, quando conversamos com pessoas daquela época, e mesmo na nossa família, tivemos, aí o que tinha que fazer? Os recursos médicos já haviam sido esgotados. A alternativa encontrada era o Espiritismo. E muitas pessoas do estado tinham que viajar 200 quilômetros a cavalo, ir até a cidade de Araguari, pegar o trem e demandar a cidade de Sacramento. Então essa foi justamente uma sina muito grande. E é importante salientar que o Espiritismo nasce na zona rural. Naqueles locais distantes, as pessoas indo a Sacramento e conseguindo a cura, resolviam fundar os centros, e normalmente eram pessoas da zona rural. E aí começa o Espiritismo nas diversas cidades de Goiás, sempre recebendo a influência das migrações e imigrações que sempre teve, até os dias atuais. E com isso, o Espiritismo desenvolve, principalmente a partir da construção da capital goiana em 1933. Então, o que nós queríamos mencionar com isso? É que essas pessoas procedentes da zona rural eram pessoas muito simples. Podemos dizer até que a maioria eram analfabetas. E o registro da história neste sentido é um tanto quanto difícil. Então, muitas das vezes nós temos que servir das fontes orais. As fontes orais são incompletas. E a única fonte escrita que nós contamos foi o primeiro jornal espírita que surgiu, chamado Goiás Espírita, que surgiu em 1947. Nós pretendemos continuar esse trabalho e, com a graça de Deus e apoio como este que nós tivemos agora, que nos emociona de uma forma ampla, de uma forma muito grande, e esperamos contar sempre com a cooperação da Liga. Muito obrigado, Jader, pelo seu apoio de todos os elementos da